sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 15. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre fé. Diga fé. Eu cresci na igreja, aqueles jovens da igreja, pastor Elton, brincando, dizendo que uns tinham fé demais, outros fé de menos. Aqui está todo mundo cheiroso, mas cheio de fé. Amém? E aí, quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, eu disse, não tem como falar sobre fé, se não falar sobre aquele que a Bíblia considera, e historicamente os teólogos e seminaristas consideram como o pai da fé, Abraão. Você pode abrir então Gênesis 15, e a gente vai ler o versículo 6 apenas. Diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Diga comigo, e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Amém. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto e olho para a vida de Abraão, algumas coisas me chamam a atenção, porque ele foi considerado, e é considerado até hoje, um marco na história mundial e de todas as civilizações. Os historiadores dizem que existiram 10 homens que mudaram a história do planeta, mas sem dúvida nenhuma eles consideram Abraão como o principal deles. E o que me chama a atenção aqui é como esse homem vivia e o que ele tinha. Ou melhor, o que ele não tinha e o que nós temos hoje. Imagina só, um homem desse foi considerado o pai da fé. Então, se ele era o pai da fé, ele tem muito para nos ensinar, sim ou não? E se ele era um homem cheio de fé, me surpreende que ele não tinha uma religião. E mesmo assim, foi o pai da fé. Abraão, na sua época, não tinha um inário, não tinha o pastor Jair. Abraão não tinha uma Bíblia. Raciocina comigo. Hoje eu e você temos a nossa fé alimentada, a nossa fé fortalecida, porque nós temos muita coisa à nossa disposição. Mas esse homem, sem inário, sem religião, sem Bíblia, sem 66 livros na mão, sem ler um único capítulo, teve fé. Esse homem, ele, por exemplo, não tinha obrigação de ir a uma igreja todo domingo, bater o seu cartão e durante a semana colocar o que aprendeu no cantinho da casa. Naquela época nem igreja tinha, mas mesmo assim foi o pai da fé. Abraão, ele não tinha nenhuma família para dizer assim, não, eu sou cristão, eu tenho fé em Deus, porque eu estou seguindo uma linhagem tradicional. A gente conhece pessoas que dizem isso, não, meu pai foi, meu avô foi, eu sou cristão. Abraão não teve isso. Abraão veio de uma cidade idólatra, pagã, que não servia a Deus. E mesmo assim, esse homem, sem esse histórico, foi considerado o pai da fé. O que esse homem tinha? O quê? Eu não sei se você sabe, coloca por favor o primeiro slide. Para muitos de nós, fé é isso aqui, ó. Para alguns de nós, fé é apenas uma crença. Para outros, fé é acreditar em alguma coisa. Para outros vão até mais longe, não é só acreditar em alguma coisa. Para muitos, fé é acreditar no impossível e crer no invisível. Para outros dizem assim, pastor, eu não sei denominar nem conceituar fé. Eu sei o seguinte, se alguém está doente, a gente ora para Jesus curar, e o nome disso é fé. Para outros é confiar em Deus. Alguns dizem que fé é acreditar num Criador. Ou outros dizem que fé é a certeza de que vai dar tudo certo. Não, eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Para outros, fé, ou melhor, não existe. Para os ignorantes, para aqueles que não servem a Deus, para os ateus, fé é uma coisa para gente que não tem conhecimento.
Fé é coisa de ignorante. Para você, o que é fé? Sabe, vamos falar a verdade? Se nós estamos aqui hoje é porque nós temos fé, sim ou não? Vamos embora tirar a máscara? A nossa fé às vezes já falhou, não falhou? Às vezes na hora do pega para capar, às vezes na hora que a gente está cercado por problemas, a nossa fé acaba às vezes falhando, sim ou não? Olha só. Pode virar mais um? Sabe, tem pessoas, e eu me incluo nesse pacote, que já disse assim alguma vez: por que que eu oro e não recebo? Por que que eu peço e a bênção não vem? Por que que eu clamo e não acontece? Olha, eu faço tudo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para jejuar, eu jejuo. A Bíblia diz que é para orar, eu oro. A Bíblia diz que é para semear, eu semeio. A Bíblia diz que eu tenho que dar para receber, eu dou. Mas eu não recebo. Eu já estou há 10, 15, 20, 30 anos pedindo e nada. Outros pensam assim: a minha fé tem falhado, pastor, porque os outros recebem e eu não. Para muitos é uma alegria ouvir a pastora Ellen vir aqui à frente dando o testemunho dela. Para outros dizem assim: poxa, Deus já tinha prometido para mim que ia dar um livro. Eu já estou com 60 anos, essa minha nem cabelo branco tem, já tem um livro. Por que que os outros recebem e eu não? Porque parece que a minha vida piorou depois que eu aceitei a Jesus. Por que que parece que a minha vida piorou depois que eu entrei na crença? Depois que eu vim para a igreja? Por que parece? Olha, pastor, eu quero dizer uma coisa. Alguns dizem assim: eu creio. Mas esse meu crer parece que não adiantou de nada. Porque eu creio, mas nada aconteceu até hoje. Eu estou sozinho nesse barco? Olha só. Aí, filhos, a gente precisa primeiro entender o que não é fé. O que não é fé. E aqui talvez seja um choque para você. Então eu peço que você se desarme. Tá bom? Você vai se desarmar? Antes de você me condenar? Então se desarme. E vamos primeiro saber o que não é fé. Não é fé. Não é crer em alguém que não há evidência. Se não há evidência, não tem fé. Não posso dizer que existe fé numa pessoa que ela crê em algo que não tem evidência de que aquilo existe. Isso não é fé. Não é fé crer no impossível. Isso não é fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não é fé crer no impossível. Não é fé apenas acreditar que Deus existe. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não tem fé. Satanás, a Bíblia diz que ele crê em Deus junto com os seus demônios e foge, mas ele não tem fé. Não é fé apenas acreditar em Deus. Não é fé apenas acreditar que Deus pode todas as coisas. Isso não é fé. Não, eu creio, eu acredito que Deus pode todas as coisas. Sim, queridos. Por favor, não me interprete errado. Eu não estou dizendo que é errado você acreditar que Deus existe. Não confunda. Eu não estou dizendo que é errado você crer e acreditar que Deus pode todas as coisas. É claro que Ele pode. O que eu estou dizendo para você é que isso não é fé. É como se eu dissesse que isso daqui não é uma cadeira. Eu não estou dizendo que esse púlpito não existe. Eu estou te dizendo que o nome desse púlpito não é cadeira, é púlpito. Vocês entenderam? Está claro como a noite? Agora, o que é fé? Por favor. O significado original de fé no hebraico, para você ter uma ideia, a Bíblia registra mais de 1560 versículos que falam dentro do contexto de fé, de crer, de confiar.
E o hebraico me diz que fé vem da palavra amã. Agora, olha só que para o hebraico, na língua hebraica, o que significa fé? Apegar-se com firmeza. Confiar firmemente. Ser fiel. Quando eu leio esse texto de Gênesis 15:6, e eu tiro a palavra crer e coloco amã no seu significado original, está dizendo assim: e Abraão, e ele apegou-se com firmeza no Senhor, e imputou-lhe isso como justiça. Não é uma crer, não é uma crença, não foi um acreditar que Abraão teve. Abraão, ele se apegou com firmeza. Abraão, ele simplesmente confiava em Deus firmemente. O foco de Abraão não estava na promessa, o foco de Abraão estava no Deus da promessa, e nesse Deus Abraão se apegou firmemente. Tem muita gente vivendo o evangelho por aí, tem muita gente vivendo sendo cristão por aí, apenas apegado numa crença, apenas acreditando em alguma coisa, até mesmo acreditando em Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você só está nesse pacote, talvez a tua fé esteja muito rasa. Deus está levantando uma geração diferente. Deus está levantando uma geração que não se compromete com coisa nem mais com esse mundo. Deus está levantando uma geração que decidiu se apegar com Ele com firmeza, independente das circunstâncias. Você faz parte dessa geração? Levante sua mão, aplauda ao Senhor, dê a Ele o seu grito de júbilo. Apegue-se ao Senhor. Isso é fé. No grego, fé vem do substantivo pistes. No grego nós temos a palavra fé em dois radicais, ou melhor, em dois tempos: no substantivo e no verbo, coisa que não acontece no português. Mas no grego, o substantivo fé, pistes, significa convicção firme, fundamentada no ouvir. É por isso que a Bíblia diz o quê? Que a fé, que a convicção firme vem pelo ouvir. É por isso que você tem muçulmanos, budistas, extremistas lá no Oriente, convictos da sua fé, de tanto ouvirem os seus líderes, de tanto crerem nas suas torás e nos seus livros. Eles leem, eles decoram, eles falam. A criança desde pequeno começa a aprender as suas doutrinas. Eu sinto te dizer, queridos, mas tem muita gente no Oriente que tem mais fé e não serve a Deus do que eu e você. Infelizmente a fé deles é contrária, é negativa, tem tendência pecaminosa. A geração que vai fazer a diferença no nosso tempo, a geração que vai abalar essa sociedade, a geração que vai trazer um Brasil rendido aos pés do Senhor, é a geração que tem uma fé fundamentada no ouvir, com convicção plena. Queridos, fé no tempo verbal já significa ter a confiança em. Agora, quando eu peguei esse significado, esse aqui me pegou. Conectar-se. Existe um universalista, um espiritualista universalista, que defende que fé é como sintonizar uma rádio. Então é estar sintonizado, é harmonia. Então ele defende que fé é isso. Se você estiver sintonizado como quem sintoniza uma rádio, então você tem fé. Mas e se tirar a tomada como é que faz?
fé é muito mais do que sintonia. Fé é você estar conectado no Deus de Abraão 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 anos. Fui moço e agora sou velho, desde velhinho, conectado, comprometido. Isso é ter fé. É nesse nível de fé que o Senhor quer que você esteja. É nesse nível de fé que eu preciso estar. Uma fé rasa, uma fé de crença. Queridos, você está no contexto errado de fé. Sabe, quando a gente pondera sobre isso, e a gente vai para o Novo Testamento, a gente começa dentro dessa visão de fé, e do que significa ter fé, ter uma nova visão das Escrituras. E isso me jogou para água abaixo. Porque textos tradicionais, e que a gente sabe de cor, inclusive, quando eu coloco esse contexto, esse verdadeiro significado de fé, muda completamente a frase. E se você bobar e aceitar, muda a tua vida. Olha o que dizem alguns textos, por favor. A palavra fé no tempo verbal, nos 4 evangelhos, ela foi citada em torno de 120 vezes. Só o livro de João colocou mais de 99 vezes esse verbo, quando falou sobre fé. O versículo que eu e você mais conhecemos é João 3,16. Olha o que diz João 3,16, dentro do conceito verdadeiro de fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tiver fé, comprometer-se, conectar-se, for leal, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, queridos, não basta apenas acreditar que Jesus veio, morreu na cruz. Não basta apenas acreditar que Ele ressuscitou e está na presença de Deus. Deus viu o teu propósito e a intenção do teu coração quando você veio à frente em lágrimas e rendeu-se ao Senhor, numa igreja, numa célula, num congresso. Mas aquilo ali é apenas o primeiro passo. Deus tem poderosas coisas para você. Olha o que diz aqui, João 7,38. Quem tiver fé, comprometer-se, conectar-se, for leal em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Deus tem um rio para correr de dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. Mas sabe por que às vezes o rio não está fluindo? Porque está faltando uma fé que se comprometa com Ele. Não uma fé teórica, mas uma fé leal, uma fé firme, fundamentada nele. Marcos 9:23 é para jogar a gente de cabeça para baixo. E João disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus disse essa frase diante de um pai desesperado para ver o seu filho liberto. E Jesus olha para ele e diz: se você crer. A gente pensa que esse crer é uma crença. Jesus disse: se a tua fé for firme, convicta, tudo é possível para nós. Sabe, queridos, raciocina junto comigo aqui. Olha para cá para tu não perder o mistério. A gente já orou por pessoas e nada aconteceu. Você já orou por você mesmo e nada aconteceu. E aí você pega um texto desse da Bíblia que diz que tudo é possível ao que crê, e você diz: eu creio em Deus, e por que não acontece? É porque o nível de fé que o verso está dizendo é um nível de fé de compromisso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Se a tua fé for compromissada nele, firmemente, tudo vai ser possível para você. Se você crê nisso, diga amém, aleluia, glória a Deus, dê o seu aplauso a Ele. Tudo é possível para aquele que crê, tudo é possível para aquele que está conectado
firmado nele. João 14:17. Na verdade vos digo, que aquele que tiver fé, aquele que comprometer-se, conectar-se, for leal em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Como é que está o teu nível de compromisso com Ele? Como é que está o nosso nível de intimidade, de entrega a Ele? Os discípulos uma certa vez chegaram com Jesus e disseram para Ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Já leu isso, sim ou não? Lembra? Chegaram com Jesus e perguntaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles devem ter aprendido de Jesus, como foi registrado depois, lá em Provérbios, lá em Hebreus, e historicamente da própria vida do pai Abraão, de que o justo viverá pela fé. E Hebreus ainda vai mais longe disso, porque Hebreus 11, se ele recuar, se ele retroceder na sua fé, que se compromete, que se conecta, que é leal, a minha alma não tem prazer nele. Capite? E então os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, como é que faz esse negócio? Porque eles lembraram do seguinte: se o justo vive pela fé, e aqui nessa terra eu vivo pagando as contas com dinheiro, então quanto menos dinheiro eu tenho, mais dívida eu faço. É isso? Amarrado em nome de Jesus, né? Então eu preciso ter uma conta bancária gorda para comprar muito, para pagar todas as minhas contas. E aí eles conectaram que quanto mais eu tenho, e aí eles conectaram a palavra fé a tamanho. Se a minha fé for pequena, eu faço pouca coisa. Se a minha fé for alta, e aí eles pedem para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, queridos, Jesus ele dá um contrapé nos discípulos. E se você for analisar o texto, Jesus diz assim para eles: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Preciso dizer, todo mundo sabe que um grão de mostarda é muito pequeno, é uma das maiores, se não a menor semente que existe. Agora preste atenção, e olha para cá para tu não perder o mistério. Jesus ali naquele momento não está falando para eles do tamanho da fé. Jesus está dizendo exatamente o contrário para eles. Jesus não está dizendo: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai poder dizer esse monte. Ele não está falando que a fé deles precisa ser pequena, não. Jesus está dizendo o oposto. Jesus está dizendo para eles assim, em outras palavras: vocês não estão entendendo nada. Fé não está ligada a tamanho, fé não está ligada a aumento, fé está ligada a compromisso, fé está ligada a conectividade, fé está ligada a lealdade. Se você for compromissado, se você for conectado, se você for leal, a tua fé vai ser viva como é um grão de mostarda. Ela vai cair na terra e ela vai semear e vai dar frutos e muitos frutos. Oh, esse aplauso para o Senhor pode ser melhor. Ok, pastor, a minha fé então ela precisa ser viva, a minha fé precisa ser forte, fortalecida, amadurecida. Como é que faz para ter uma fé assim, tão compromissada, tão conectada, tão leal ao Senhor? É simples: siga o exemplo do pai Abraão. Siga o exemplo de Abraão. Sabe, queridos, quando a gente olha o testemunho da Ellen, foi muito bom para esse momento. Eu disse: Senhor, obrigado, porque eu estava precisando de um exemplo, ele veio.
Tem muita gente que quando folheia essa Bíblia aqui e começa a ler, mas lê de forma errada. Pensa que como a fé é pelo ouvir, basta apenas ele folhear a Bíblia e ler de capa a capa. A Ellen não está chegando na 7ª, vai para a 8ª. E até a vinda de Jesus ela vai estar na 1000ª. Recebe, Ellen. Ô meu irmão, se você tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, você já dizia também, eu também recebo. Fotografa anjo. Mas essa fé aqui, ela não está baseada na quantidade de leituras. Você não alcança a uma fé forte, convicta, na quantidade de leituras apenas, apesar de precisar ler o máximo possível. A fé que você adquire ao ouvir a palavra de Deus não vem de uma leitura litúrgica religiosa, ou uma leitura histórica, ou uma leitura na hora que você vai dormir, para lá da meia-noite, já morrendo de sono e dizendo, graças a Deus eu li um capítulo hoje. Não, santo, não é assim que lê a Bíblia. A gente tem que começar a ler a Bíblia da maneira certa. E qual é a maneira certa de ler a Bíblia? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem mais de cerca de, um historiador ele descobriu isso. Eu não contei para ver se era verdade, mas estou crendo nele. A Bíblia diz que ele diz que a Bíblia tem 7.874 promessas de Deus. Nessa Bíblia está registrada 7.874 promessas de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo que é para eu começar a procurar as promessas e decorar as promessas? Não, santo. Preste atenção para cá. Você tem que começar a ver o seguinte, que o Deus que cumpre 7.874 promessas é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus que tudo pode. Você não entendeu nada ainda. Juízes capítulo 6. Juízes 6 conta a história de um homem, o nome dele era Gideão. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Minha avó está indo embora, da tarde vai me ajudar. Estava malhando trigo no lagar. E eu quero ler com você esse texto. Gente, eu passei muitas horas estudando esse negócio de fé. Então tu vai ouvir mais ou menos umas 3 horas aqui, amém? Tem muita coisa para falar de fé, eu não estou nem 10% ainda. Brincadeira, igreja. Mas se fosse verdade, tu ficava? Eu recebo. Juízes 6. Juízes 6. Olha o que é que diz no verso 3. Quem chegar primeiro? Verso 3. Diz assim: Espera aí que está errado esse texto, santo. É o 13, faltou um. Diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, não nos fez o Senhor subir. Eu vejo um homem de fé aqui, você vê? Pastor, como é que o senhor diz que ele tem um homem de fé se ele está criticando Deus? Raciocina comigo aonde o nível que Gideão está. Gideão cresceu com os seus pais contando as histórias para ele. Meu filho, Deus levantou um homem na terra chamado Abraão. E Abraão creu e Deus deu para ele Isaque. De Isaque veio Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E esses filhos serviram a Deus. Uns se desviaram e Deus desceu a ripa neles. A gente não pode se desviar.
E aí, passou-se 400 anos, o nosso povo hebreu, meu filho Gideão, ele cresceu tanto que se tornou multidão, e estava como escravo no Egito, e Deus ouviu o clamor do povo, meu filho. E aí então Deus mandou um homem chamado Moisés, que depois das 10 pragas, tirou ele de lá, meu filho, de uma maneira poderosa. Foi, papai, foi. Como foi, papai? Ah, meu filho, eu nem te conto. A história registrada diz que um mar enorme estava diante deles. E qual era o nome do papai, meu filho? Meu pai, eu não sei, meu filho, qual era o nome do mar. Parece que era Mar Vermelho. Isso era Mar Vermelho. E aí então, meu filho, o exército do faraó atrás, o povo no meio e o mar na frente. E a história conta, meu filho, que o mar se abriu e o povo passou seco pelo meio do mar, e o mar engoliu o faraó e seu exército, e Deus sustentou o nosso povo, meu filho, durante 40 anos no deserto. Eles não passaram fome e nem sede. Eles, meu filho, a roupa deles cresciam, e a Bíblia diz, a história diz, meu filho, já estou dizendo a Bíblia, que não tinha ninguém doente lá. Gideão cresceu ouvindo isso. Gideão cresceu o quê? O quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo... E Gideão cresceu ouvindo. E Gideão se encontra no meio de uma situação onde um exército 15 vezes ou mais maior do que o dele estava oprimindo Israel. Agora vem um mistério. Aprenda a ler a palavra de Deus. Quando Deus fala com Gideão, e Gideão não estava nem orando. Tem gente que pensa que Deus precisa falar, você precisa estar orando. Gideão está trabalhando, malhando trigo, e Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, imediatamente Gideão traz o que à memória? Gideão traz a sua fé no que Deus fez no passado e diz: Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê o que o Senhor fez? Senhor, o Senhor fez tanta coisa que meus pais contaram. Você sabe o que aconteceu depois? Deus deu a vitória para Gideão com 300 homens. Presta atenção para cá. A partir de hoje, você vai ler a Bíblia da maneira certa. A partir de hoje, quando você abrir a sua Bíblia para ler, você vai começar a identificar lá as promessas que Deus, um dia no passado, já cumpriu para os heróis da fé. Porque se Ele cumpriu as promessas dos heróis da fé, Ele vai cumprir. Você também é um herói da fé. Foi fraco, você não está entendendo ainda o mistério. Presta atenção para cá. O Mar Vermelho continua. Só muda o local. Diante de Moisés e de 2 milhões de pessoas, o mar era vermelho literal. Diante de Gideão, o mar era o exército inimigo. Diante de Davi, o exército e o mar se chamava Golias. Diante de você existe um mar que até hoje está aberto, e a igreja está passando a pés enxutos até alcançar a cidade da glória. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. O mar ainda está aberto até hoje. O Deus que manteve o mar aberto, Ele ainda mantém até hoje. Xandaralabaxoianá. Ele levassori canta. Não importa o tamanho da tua adversidade, você está vendo o mar aberto de um lado e de outro. Esses dias eu recebi uma mensagem no Zap Zap dizendo que se tivesse celular naquela época, estava batendo selfie no Mar Vermelho. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você começa a mergulhar nas promessas, quando você começa a ler a Bíblia da maneira certa, aí você vai chegar lá. Você vai chegar em várias histórias. Na história de Elias, na história de Eliseu. Você vai descobrir a história dos profetas. Quando você começa a descobrir essas histórias, você vai ver: olha, o mar ainda está aberto, o povo ainda está passando a seco. Você também vai continuar passando a seco.
Você sabe qual é o dia que esse mar da vida vai fechar? Vai fechar no dia aonde o dragão, a besta e o falso profeta vierem com seu exército e vão pensar que vai derrotar a igreja, mas não vai não. O mar vai fechar em cima deles e o povo vai passar. Se não fora o Senhor por nós, oh, diga Israel, oh, se não fora o Senhor por nós. Sabe, queridos, uma outra coisa que eu aprendo para ter a minha fé fortalecida é aumentar o meu nível de comunhão com Ele. É amadurecer, é conectar-se mais na minha comunhão com Ele. E tem gente que anda em comunhão com Deus de maneira errada. Tem gente que pensa que orar apenas por orar é o suficiente. Não é. Tem gente que pensa que apenas declarar alguma coisa a Deus, acreditando que Ele vai fazer o suficiente. Não é. A tua fé vai estar num nível de compromisso tal, quando ela estiver como a fé de Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão não tinha nada. Abraão não tinha igreja, não tinha harpa. Você também descobriu uma outra coisa. Abraão não tinha nem discipulador. Não tinha MDA lá não. O que Abraão tinha? Abraão escolheu ter Deus como o seu meio de vida. Preste atenção para cá. Talvez isso choque você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe fé verdadeira se essa fé não for pessoal. Fé de crença não é fé. Abraão só tinha uma coisa: o próprio Deus andando com ele. Andando com ele. Mas você diz, pastor, era só Deus que estava andando com Abraão? Não, porque depois que Abraão firmou-se no Senhor, ele aprendeu que ele também tinha que andar com Deus. Andar com Deus. E ele andava com Deus. E foi chamado amigo de Deus. Anda na minha presença. E Abraão andou. E Abraão andava de dia e de tarde. A comunhão e o relacionamento de amizade entre Deus e Abraão, a conexão, a fé firme de Abraão em Deus e não na sua promessa. Quando você estuda o original desse texto aqui, a Bíblia diz que Deus está crendo no Deus, que Abraão está crendo, não é por medo ou temor de Deus. E Abraão não está crendo na promessa impessoal, não, Abraão está crendo no Deus da promessa. Abraão está firmado no Deus da promessa. Tudo que eu e você temos é o Senhor. Tudo que eu e você temos é Ele. Abraão conheceu um Deus vivo. Presta atenção uma coisa. Se você já está há tanto tempo na igreja, mas ainda não conhece esse Deus, filho, desculpa, tem alguma coisa errada. Eu amo você, é porque eu amo você que eu estou falando isso. Se você olha para trás e a tua vida não mudou, mas piorou, sinto te dizer, mas você ainda não conheceu o Deus de Abraão. Talvez você creia no Deus de Abraão. Sabe? Eu conheço muita gente que crê no que aconteceu no passado, crê no que vai acontecer no futuro, mas não consegue crer no que pode acontecer no presente. Sabe por quê? Porque não está compromissado, aliançado, conectado firmemente com esse Deus que quer ser conhecido. Deus quer ser conhecido.
conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Eu abro mão de todas as coisas, Paulo uma vez diz em Filipenses, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo não estava interessado em mais nada, Paulo só estava interessado em conhecer o Senhor. À medida que você mais conhece esse Deus, meu irmão, minha irmã, não tem como, você se apaixona por Ele. Quanto mais você conhece esse Deus, meu irmão, minha irmã, você mais se apaixona por aquilo que Ele se apaixona. Quanto mais você conhece a Ele, o amor dEle pela redenção da nação invade o teu ser. O amor dEle pela conversão do homem e da mulher invade você. E você não consegue amar outra coisa, você só consegue amar aquilo que Ele ama. Como é possível? Como é possível? Conheça Ele, convicte nele, encha-se dEle, ande com Ele, e você vai ver a tua vida mudar. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria encerrar lendo 1 João. Primeira João. Aleluia. 1 João 3, verso 2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Assim como Ele é, você também. Cristo Jesus se revela a João na ilha de Patmos. E eu não sei se você sabe, mas João morreu velhinho. João morreu de velhice. João foi o único apóstolo que estava ali no pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. João foi o único que foi considerado aquele que colocou a cabeça no peito dele. João. Lá tinha Pedro, lá tinha Filipe, lá tinha Mateus, lá tinha Tiago, lá tinha uma turma. Mas João entendeu antes de todos os outros apóstolos. João entendeu antes de todos os outros discípulos o que era conhecer a Jesus. João, depois que começou a andar com Jesus e o conheceu, ele disse, eu creio que João disse para si mesmo: o Senhor não precisa morrer para eu estar conectado contigo. O Senhor não precisa morrer para eu estar aliançado e compromissado com o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, João creu, não uma crença, João creu firmemente. João creu com toda a sua vida, com toda a sua força, com toda a sua alma. E João sabia, João conheceu, assim como Abraão, que o desejo do Pai era que eu e você fôssemos a semelhança dele. Queridos, tudo é possível àquele que é a semelhança do Pai. Deus vai te levantar como um homem e uma mulher cheio de uma fé viva, dentro da tua casa,
e a tua família vai ser salva dentro desta nação, e essa nação vai se converter. E você diz: pastor, como é que o senhor diz que essa nação vai se converter se o mundo jaz no maligno? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: eu tenho fé que no Deus que não falha e nunca falhou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o que há de vir. Eu estava vendo o pastor Jair cantando ainda agora. Pastor Jair, é como se pelos olhos da fé eu já estivesse vendo esses pouquinhos de cabelo branco aqui se transformando na careca toda. E ele tocando aqui, cheio de fé ainda, a fé dele viva, não morreu, conectado com o Senhor, dizendo: louve igreja, vamos louve. Aí eu vi o pastor Jefferson aqui dirigindo. O pastor Jefferson com seus 80 anos de idade, não perdendo o fundamento da fé, com aquele olhar dele dizendo: amém, igreja. Mais baixinho, é claro. Aí eu olho para o pastor Flávio, cheio de fé, vivo na fé, como um grão de mostarda, oh aleluia, ainda produzindo, porque ele morreu como um grão de mostarda, mas ainda dando vida. E aí ele vem aqui na frente e diz: aquilo que parecia, vamos de igreja, impossível, a dentadura saindo, mas ele não perde a fé. Hein? Já pensou? Pastor Elton aqui, hein? Vai ter, eu acho que essa quantidade de cabelo continua, sim ou não? Mas mais branquinho, com a Diana do lado dele, e ele virando a cabeça, dizendo: irmão, venha para EFAU. O Senhor está operando na EFAU, irmão. Como isso é possível? É porque o homem cheio de fé, conectado no Senhor. Oh, aleluia. Conecte-se nele, não abandone a ele, não deixe ele por nada. Transforme essa sua crença num algo maior. Só foi possível Abraão continuar crendo. O interessante é que Abraão nem recebeu, ele só viu a semente de mostarda, Isaac. Mas uma nação nasceu. Pastor, mas a Bíblia tem alguma outra coisa que eu posso crer além da Bíblia? Tem. A história de Israel, o povo perseguido esse. Mas a Bíblia diz que Deus nunca deixaria Israel, multidões de exércitos já perseguiram esse povo, e esse povo continua lá. Ele continua lá. Para quem quiser ver que o Deus de Israel ainda é vivo,